Evangelho do dia 29 de março de 2024, Sexta-feira Santa. Segundo João, capítulos 18, versículos de 1 a 19 e 42. Dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Lá havia um jardim, no qual ele entrou com os seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus muitas vezes ali se reunia com seus discípulos. Judas, pois, levou o batalhão romano e os guardas dos sumos sacerdotes e dos fariseus, com lanternas, tochas e armas, e chegou ali. Jesus, então, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, saiu e disse: A quem procurais? A Jesus de Nazaré. Responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo perguntou-lhes: A quem procurais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Jesus retomou: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai que estes aqui se retirem. Assim se cumpria a palavra que ele tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a ponta da orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Será que não vou beber o cálice que o Pai me deu? O batalhão, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Primeiro, conduziram-no a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás é quem tinha aconselhado aos judeus: é conveniente que um só homem morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a empregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada da porta disse a Pedro: Não pertences tu também aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os servos e os guardas tinham feito um fogo, porque fazia frio, estavam se aquecendo, e Pedro estava com eles para se aquecer. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. ¿Por qué me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando assim falou, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus replicou-lhe: Se falei mal, mostra em que falei mal, e se falei certo, por que me beites? Anás, então, mandou-o, amarrado, a Caifás. Simão Pedro continuava lá, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu, também, um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Pedro negou de novo, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de madrugada. Eles mesmos não entraram no palácio, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o segundo vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido matar ninguém. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, indicando de que morte havia de morrer. Pilatos entrou, de volta, no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos respondeu: Acaso sou eu judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, o meu reino não é daqui. Pilatos disse: Então,
Tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos lhe disse: Que é a verdade? Dito isso, saiu ao encontro dos judeus e declarou: Eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Mas existe entre vós um costume de que, por ocasião da Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Eles, então, se puseram a gritar: Este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assaltante. Pilatos, então, mandou açoitar Jesus. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça de Jesus e o vestiram com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus, e batiam nele. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Então, Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Ele disse-lhes: Eis o homem. Quando o viram, os sumos sacerdotes e seus guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o, vós mesmos, para o crucificar, porque eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Os judeus responderam-lhe: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou no palácio outra vez e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse-lhe: Não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus continuavam gritando: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar conhecido como pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Vou crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. Pilatos, então, lhes entregou Jesus para ser crucificado. Eles tomaram conta de Jesus. Carregando a sua cruz, ele saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Lá, eles o crucificaram com outros dois, um de cada lado, ficando Jesus no meio. Pilatos tinha mandado escrever e afixar na cruz um letreiro, estava escrito assim: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram o letreiro, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes disseram então a Pilatos: Não escrevas, o Rei dos Judeus, e sim, ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Depois que crucificaram Jesus, os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. A túnica era feita sem costura, uma peça só de cima a baixo. Eles combinaram: Não vamos rasgar a túnica. Vamos tirar sorte para ver de quem será. Assim cumpriu-se a escritura: Repartiram entre as minhas vestes e tiraram a sorte sobre minha túnica. Foi isso que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a escritura até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram num ramo de isopo uma esponja embebida de vinagre e a levaram à sua boca. Ele tomou o vinagre e disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação do sábado, e este seria solene. Para que os corpos não ficassem na cruz no sábado,
Os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas, primeiro a um dos crucificados com ele e depois ao outro. Chegando a Jesus, viram que já estava morto. Por isso, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado golpeou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós, também, acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E um outro texto da escritura diz: olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus às escondidas, por medo dos judeus. Pilatos o permitiu. José veio e retirou o corpo. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite. Ele trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e de aloés. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram, com os perfumes, em faixas de linho, do modo como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, no jardim, um túmulo novo, onde ninguém tinha sido ainda sepultado. Por ser dia de preparação para os judeus, e como o túmulo estava perto, foi lá que eles colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão ao Evangelho. Ele tomou o vinagre e disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Revisão de Dom Francesco Catarineu. Sabadell, Barcelona, Aspana. Hoje celebramos o primeiro dia do Tríduo Pascal. Portanto, é o dia da cruz vitoriosa, desde donde Jesus nos deixou o melhor de Ele mesmo. Maria como mãe, o perdão, também os verdugos, e a confiança total em Deus Pai. Escutamos na leitura da Paixão que nos transmite o testemunho de São João, presente no Calvário com Maria, a mãe do Senhor e as mulheres. É um relato rico em simbologia, onde cada pequeno detalhe tem sentido. Mas também o silêncio e a austeridade da Igreja hoje nos ajudam a viver num clima de oração, atentos ao dom que celebramos. Diante deste mistério tão grande, estamos chamados, mais que tudo, a ver. A fé cristã não é a relação reverencial a um Deus que está longe e abstrato que desconhecemos, senão a adesão a uma pessoa, verdadeiro homem como nós e também verdadeiro Deus. O invisível fez-se carne da nossa carne, e assumiu ser homem até a morte e morte de cruz. Foi uma morte aceitada como resgate por todos, morte redentora, morte que nos dá vida. Aqueles que estavam aí e o viram, nos transmitiram os fatos e ao mesmo tempo, nos descobrem o sentido daquela morte. Ante isto, sentimos-nos agradecidos e admirados. Conhecemos o preço do amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. João 15,13. A oração cristã não é só pedir, senão, e principalmente, admirar agradecidos. Para nós, Jesus é modelo que temos que imitar, quer dizer, reproduzir em nós as suas atitudes. Temos que ser pessoas que amam até darmos-nos e que confiamos no Pai em toda a adversidade. Isto contrasta com a atmosfera indiferente da nossa sociedade. Por isso o nosso testemunho tem que ser mais valente do que nunca, já que o dom é para todos. Como diz Melitão de Sardes, ele nos fez passar da escravidão à liberdade, das trevas à luz, da morte à vida. Ele é a Páscoa da nossa salvação. Pensamentos para o Evangelho de hoje. A cruz é a inclinação mais profunda da divindade para com o homem. A cruz é como um toque de amor eterno nas feridas mais dolorosas da existência terrena do homem. São João Paulo II. O perdão custa algo, sobretudo a quem perdoa. Deus só pode vencer a culpa e o sofrimento dos homens intervindo pessoalmente, sofrendo ele próprio no seu Filho, que carregou este fardo e o superou dando-se a si mesmo. Bento XVI. Este desejo de fazer seu plano do amor de redenção do seu Pai, anima toda a vida de Jesus. A sua paixão redentora é a razão de ser da encarnação. Pai, salva-me desta hora. Mas por causa disto, é que eu cheguei a esta hora. João 12, 27. O cálice que o Pai me deu, não havia de bebê-lo? João 18, 11. E ainda na cruz, antes de tudo estar consumado, João 19, 30, diz: tenho sede. Catecismo da Igreja Católica, número 607.
Continue no HS Channel amanhã no Evangelho do Dia.